Como é que foi isso da Smex? Como é que surgiu? Como é que... Yes. Então, uma das coisas que eu sempre gosto de lembrar as pessoas, eu digo muito, porque às vezes as pessoas dizem, eu quero fazer dinheiro, eu quero encontrar a minha paixão, eu quero descobrir isto, quero fazer aquilo. E há quem simplesmente não sabe por onde começar. E como acabo de falar, acho que pudesse ver que eu, antes sequer de descobrir a minha paixão, eu já tinha começado a fazer alguma coisa. Então, para mim, o primeiro passo foi esse de experimentar. Não ter uma visão, não ter nada. Não ter uma visão como tal, concreta, de eu quero chegar aqui, ou não ter uma visão, um propósito, ou saber o que problema eu estou a resolver. Começar só, nem que seja. Eu já fiz num dos meus vídeos recentes, vai limpar a casa de banho, vai ser babá, não sei. Mas o importante é começar, porque quando tu começas, tu tens uma experiência. Então, a Smex foi, à medida do tempo eu vou percebendo que a Smex foi um bebê que foi construído aos poucos, porque quando eu formalizei em termos de ser uma empresa de produção audiovisual, eu já tinha alguns conceitos que eu peguei através desses meus pequenos negócios, que começaram com 5, 10 meticais. Hoje o valor já está... Tá high. Foi escalando. Foi escalando muito mais, nunca imaginei. Tem muita gente que, pronto, as pessoas desistem no meio do caminho, né? É verdade, yeah. E eu vejo que tu tens uma mente focada. Os teus posses dizem muito de ti. Yeah. Tu acreditas que a realidade é criada por nós. Exatamente. Isso é um ponto, é uma preocupação que fez com que esse podcast nascesse. Exato. Porque nós estamos a viver de uma forma muito superficial. Exatamente. Nós estamos à procura de coisas externas que vão fazer com que a gente pense que não, se eu fizer isto ou aquilo, o processo irá acontecer. Exatamente. Mas tudo bem, esses processos acontecem, mas existe um fator muito mais deep. Exatamente. Eu consigo ver nos teus posts isso. Yeah. Junto com a Smex, como é que estava o teu mindset? Qual é que era o teu alvo? No sentido do que tu querias alcançar? Com 17 anos já tinhas a Smex. Exatamente. Ou estás com 18. Exatamente. E estás já com trabalhos, a fazer trabalho para artistas, influencers e tudo mais. Exato. E qual era o teu mindset? Tudo começou antes de eu chegar a antes de eu perceber que nós temos a capacidade de mudar a nossa realidade. Eu antes vivia, tinha muito medo de arriscar, muito medo de fazer as coisas por causa das crenças que todos nós temos antes de começar um projeto. O que as pessoas vão dizer, onde rir de mim, onde gozar, onde gostar. Outra coisa que eu ouvia muito, não tem futuro cá, tu és mulher, és mais nova. E de facto foi um desafio, não é fácil, porque eu com 12 anos entrei no mercado de produção audiovisual, é um mercado que está muito bem explorado, já não posso dizer. Exatamente. E imagina eu, uma criancinha, mulher, a entrar nessa área, enquanto os meus concorrentes tinham pelo menos o dobro da minha idade. Barões, nesse caso. Exatamente. E estamos a falar de 17 anos ou estamos a falar de 16 anos? Porque a Smex não foi criada com 17 anos. Já estava a ser criada com 16 anos. Já estava a ser criada com 12 anos, porque eu nessa idade já tinha a perspectiva de ter uma empresa, já tinha criado a página, só que eu ocultava muitas vezes, porque eu tinha receio, não sabia se postava na minha página pessoal ou na página normal, mas com essas idades, 12, 13 anos, a Smex nasceu aí. E essas idades foram as idades dos meus 12 aos 16 anos. Foram épocas muito complicadas, principalmente a época de 2019 e 2020, não necessariamente por causa do Covid, mas foram alturas muito cruciais, porque são nessas idades que dizem que nós temos que começar a definir o nosso futuro. E eu não estava a ver resultados concretos como tal com a Smex, eu não tinha apoio à minha volta como tal. As pessoas que me apoiavam de verdade eram mais a minha mãe e o meu pai, mas mais a minha mãe. Então era um bocadinho complicado, porque eu estava tipo, tu estás a ver, quando tu tens uma visão, tu acreditas que tu consegues alcançar uma coisa, mas tu primeiro não sabes o que é que tu queres alcançar e como é que tu vais alcançar. Tens um mercado competitivo, era só uma criança e era tipo, toda a gente olhava da mesma maneira. Sem apoios, não tens um background de apoio familiar, não vens de uma família que já podia te ajudar a investir. Exatamente. Mais um ponto. Exatamente. E a minha família não tem um background tipo de empreendedores de sucesso, que
não, que tiveram a coragem que eu tive, eu saí da escola, aconteceram algumas coisas, mas não tiveram a coragem que eu tive de arriscar, basicamente. Então eu meio que fui um lobo solitário, porque mesmo entre os meus amigos, nenhum deles tinha ainda essa visão com a idade que eu tinha. Então era uma coisa que e eu ainda não podia interagir com mais velhos, porque a minha mãe sempre foi muito protetora e sabemos, né, o que acontece com mais velhos e novinhas, às vezes, né? Então eu tinha que aprender em casa, e se eu tivesse contato com alguém, tinha que ser mesmo online. E é diferente quando tu tens um contato online físico. Eu não sei explicar exatamente qual é a diferença, mas há muita diferença. Sim. Eu sinto que fisicamente nós conseguimos nos entender melhor. É diferente só. A energia naquele... Exatamente. O outcome de uma conversa telefónica e o outcome de um meeting cara a cara tem impactos diferentes. Tem impactos diferentes. Hoje estão a empreender e pronto, eu estou na área de imobiliária, o real estate e pronto, normalmente tu não vais fechar um assunto de uma venda, uma renda de um edifício pelo telefone. Exatamente. Não tens um outcome diferente à frente da pessoa. Exatamente.